Então, queridos, vocês sabem que esse mês nós estamos falando a respeito de um tema, que é desertos e oásis. Semana passada, nós falamos de como nós podemos enfrentar os nossos desertos, chegarmos ao oásis de Deus, aos oásis de Deus, que Deus nos leva também a muitos oásis nas nossas vidas, e como que nós podemos manter sempre o foco na terra prometida. Vocês viram na semana passada que eu trouxe aqui a respeito do povo de Israel, com o seu líder Moisés, que eles estavam passando pelo deserto, entraram no oásis e tinham uma visão da terra prometida. Queridos irmãos, como que isso se chama, né? Qual é o nome disso? Bom, no antigo pacto, na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós vamos ver inúmeras sombras, tipos de Jesus e a igreja. E o povo de Israel peregrinando pelo deserto também é um tipo da igreja peregrinando aqui nessa terra. Por exemplo, eles tinham como líder Moisés, que os tirou do Egito, que tirou eles da escravidão. Mas Moisés era apenas um tipo, uma sombra do verdadeiro líder de toda a humanidade, de todo o povo escolhido, que é Jesus. Moisés não conseguiu entrar na terra prometida com o seu povo. Ele não conseguiu, ele ficou do lado de fora. Entrou então uma outra pessoa, um outro líder que se chamava Josué. Josué é um outro tipo, uma outra sombra do homem perfeito que é Jesus. Josué liderou o seu povo até a terra prometida. E nós temos essa promessa também de que Jesus Cristo nos liderará, continuará nos liderando até a terra prometida, que é a Nova Jerusalém. Quais são as similaridades do povo de Israel que nós podemos trazer para as nossas vidas atualmente? Se vocês perceberem, nessa caminhada, nessa jornada deles, existem pelo menos aí 3 etapas bem definidas. A primeira delas, que é a libertação do povo da escravidão. A segunda, que é a peregrinação pelo deserto. E a terceira, que é a terra prometida. Nós também temos essas etapas nas nossas vidas. Nós fomos libertos, nós passaremos pelo deserto, estamos peregrinando por essa terra e temos essa promessa de terra prometida, não é verdade? Então, o tema que eu gostaria de trazer para os irmãos hoje, dentro desse tema maior que é desertos e oásis, é que Jesus nos libertou. Aí, ó, tá aí a imagem, não sei se os irmãos estão conseguindo ver aqui. Aqui nós temos uma corrente sendo quebrada e a cruz de Cristo ali atrás. Deem uma olhada comigo em João, capítulo 8, versículo 36, por favor, irmãos. Que nós vamos ver só um pequeno versículo a respeito do que Cristo nos libertou. Porque é muito comum nós falarmos a respeito de que Jesus nos libertou. E essa é uma verdade bíblica. Mas hoje eu gostaria de trazer algumas coisas das quais Jesus nos libertou. Ele nos libertou de inúmeras, mas eu gostaria de trazer algumas aqui hoje. Primeira delas, Jesus nos libertou. Vamos lá, no versículo 8, no capítulo 8, versículo 36 de João. Ele diz aí o seguinte, ó: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler comigo, igreja, em uma só voz? Vamos lá, vamos tentar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, vamos conversar aqui a respeito de algo. Passar pelo deserto, viver no deserto é algo difícil, não é? Agora, imagine a seguinte cena: você está com uma bola no seu pé, com uma corrente ligada nessa bola, e a bola pesa quilos enormes. Além dessa bola, você está com uma mochila nas costas, com vários pesos e pesos e pesos e mais pesos. E ainda assim, tem pessoas ou tem forças espirituais tentando te impedir de caminhar nesse deserto. Imaginem essa cena, já está difícil, você já está com sede, você já está cansado,
já tem areia que é fofa no deserto, já tem inúmeras coisas, mas ainda assim existem todos esses pesos dos quais você está tentando carregar. Só que eu tenho uma ótima notícia para todos nós aqui essa noite. Amém? Amém. Essa vida aqui é de quem não tem Cristo. Porque Cristo nos libertou de todos os nossos pesos. Peregrinamos no deserto, mas estamos leves, porque Cristo carregou sobre si todos os nossos pesos. Amém! Obrigado, Jesus! Tá difícil, Senhor, mas o Senhor está carregando para mim todo o peso. Na cruz de Cristo que Ele carregou, no caminho dele, até ser crucificado, estavam os nossos pecados, estavam as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas doenças, tudo sobre Cristo. Por isso que o Senhor Jesus disse, e eu vou trazer na próxima semana, a Jesus o oásis da alma. Porque nós podemos descansar, encontrar refúgio em Jesus. E ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu jugo é leve. Tragam os seus fardos para mim. Essa daqui, aquela cena que eu falei, é a vida de quem não tem Jesus. Por isso que eu gostaria de que você virasse para o seu irmão do lado e fala, se você não tem Jesus, aceita Jesus e se livra dos seus pesos. Aceita Jesus e se livra dos seus pesos. Seja liberto em nome de Jesus. Eu sei que nós temos aqui pessoas, aqui na nossa igreja, que já aceitaram Jesus. Todos aqui praticamente já aceitaram Jesus. Todos já aceitaram Jesus. Nós sabemos a respeito disso. Mas se você que está aí nos assistindo pelas redes sociais ainda não aceitou Jesus, aceita Jesus. Porque se a vida está difícil com Deus, imagina sem Ele. Está muito pior, né? Por isso que eu gostaria de trazer, Jesus nos libertou. Tá, mas muitos podem se perguntar, do que somos livres? Do que Jesus nos libertou? E a primeira que eu gostaria de trazer para vocês é que Jesus nos libertou da justificação pela lei. Vamos dar uma olhada em Gálatas, capítulo 5, versículos 1 a 6. Ele diz aí, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos, vejam bem aqui essa parte, justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Queridos irmãos, nós vamos ver inúmeras situações em que a nossa situação como igreja é parecida com Israel. Inúmeras histórias. E nós podemos, com certeza, pegar inúmeros ensinamentos da palavra do Senhor do Antigo Testamento e trazer hoje para as nossas vidas. É lógico que nós podemos vencer os nossos gigantes ou procurar vencer os nossos gigantes, assim como Davi venceu através da força do Senhor. Mas uma coisa que nós precisamos diferenciar é Israel e a igreja. Israel não é a igreja não é o novo Israel espiritual do Senhor. Por quê? Deus tem um plano ainda para Israel e Deus tem os seus planos também para a igreja. Isso é muito importante pontuar, porque muitos fazem essa junção e muitos querem pegar o antigo pacto, a antiga aliança e trazer como obrigatoriedade para a vida
da igreja. Querem trazer mandamentos do Antigo Testamento para hoje nas nossas vidas. Igual, por exemplo, a respeito da guarda do sábado. Por que nós não guardamos o sábado? Porque o nosso descanso se encontra em Jesus e não no dia do descanso. Tá certo? E aqui o apóstolo Paulo ele está falando com a igreja da região da Galácia, que eram várias igrejas. A região da Galácia é como se fosse um país, e hoje em dia é na Turquia, na atual Turquia, tá? Para que os irmãos possam ter uma noção. E ele manda essa carta para aquelas inúmeras igrejas que haviam ali naquela localização. E o que os Gálatas estavam fazendo de errado? Eles queriam se justificar diante de Deus através de seguirem os mandamentos do Antigo Testamento. Eles já foram libertos por Jesus, mas eles queriam voltar às práticas judaizantes. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Vocês não precisam mais cumprir os mandamentos do Antigo Testamento em sua integralidade. Em que sentido? Para serem salvos. Porque Jesus é quem nos salva. Nós somos justificados diante de Deus. O que isso significa ser justificado? Imaginem um tribunal, queridos irmãos. Você está lá como réu. Vem o advogado lá, que é Jesus, e a sua sentença é a morte. A sua sentença é a condenação. Jesus chega e fala, eu tomo o lugar dele, ele se torna alguém justo, alguém justificado, porque ele não precisa mais cumprir a lei, ele não precisa mais andar de acordo com os mandamentos, porque eu cumpri a lei no lugar dele. Então, queridos, Jesus nos libertou da justificação pela lei. Ou seja, um peso já foi liberado das nossas vidas, graças a Jesus. Amém? Aí vocês podem falar, pastor, tá bom, Jesus me libertou da justificação pela lei, mas a lei é fácil cumprir. A lei é moleza. Queridos irmãos, no Antigo Testamento tinham aproximadamente, um número certo, 613 mandamentos. E sabe o que a palavra do Senhor nos diz? Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, nos diz que se nós pecássemos em um deles, nós já éramos culpados por toda a lei. Aqui o apóstolo Paulo... obrigado, verdade. Obrigado aí pela luz, irmão. Obrigado. Aqui ele fala aqui assim, o apóstolo Paulo. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Mas não, na verdade eu queria falar o 3, Vamos dar uma olhada no versículo 3, capítulo 5, versículo 3, ele fala, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que esse era um dos mandamentos da lei do Senhor também para o seu povo de Israel, né? Que ele diz assim, que está obrigado a guardar toda a lei. Então não tem essa só de guardar o sábado e não cumprir os outros 612 mandamentos. Não tem essa de se circuncidar e não cumprir os outros 612 mandamentos. Então vocês conseguem entender o tamanho do peso do qual Jesus nos livrou? Uma vez eu estava assistindo um filme cristão e ele falava exatamente a respeito disso. Deus é um justo juiz. Se você errou, se você vacilou, o que você merece? A condenação. Imaginem, queridos, você roubou alguma coisa, você roubou um carro aí. Qual é o primeiro sentimento que vem nos nossos corações? Punição. Isso é o que nós merecíamos. Então você pode pensar, eu não sou tão pecador assim, vai. Você já mentiu na sua vida? Você é culpado. Você já sentiu inveja na sua vida? Culpado. Meu Deus.
Né? Você já matou alguém na sua vida? Não. Deixa esse abençoado participar. É isso aí, irmão. Participa. A palavra de Deus nos diz o quê? Que se nós pecássemos em uma das leis, nós já seríamos culpados por tudo. E como nos apresentaríamos diante de Deus justificados com tantas transgressões? Todos os dias estamos cometendo transgressões. E aí os irmãos podem me perguntar, ué, por que Deus colocou tantos mandamentos, sendo que Ele sabia que a gente não podia cumprir? Ele não colocou todos os mandamentos, ou ditou todas as regras, nos mostrando que nós não poderíamos cumprir porque Ele é mau, porque Ele é um Deus mau. Mas pelo contrário, Ele quis mostrar que nós éramos incapazes de nos justificarmos. Incapazes de nos justificarmos. Imagina, queridos irmãos, você está pelo deserto peregrinando, e aí você está lá com seus pesos falando, eu vou chegar lá no céu diante de Deus, porque que Ele me fez sofrer durante toda essa vida. Vem cá, minha bola, vem cá bola de peso, vem cá. Não, calma aí, estou carregando aqui também esse fardo. Aí você chega todo tortinho na porta do céu, você chega lá e fala, Senhor, eu vim aqui me justificar diante de Ti. E aí o Senhor fala, desculpa, mas você não é justo. Você atravessou todo o deserto, chegou no fim da sua vida, e ainda receber a resposta do Senhor de que você não é o justo o suficiente para atingir a terra prometida? Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles ficaram 40 anos no deserto sem poder entrar. A próxima geração deles é que entrou. Que dor no coração. Que dificuldade você chegar às portas e saber que não pode entrar. Então, através de Cristo, nós somos justificados. Porque somente um, que é Jesus, cumpriu toda a lei por nós. Glórias a Deus! Então, eu não sei com relação a vocês, irmãos, mas essa bola de peso aqui, eu não carrego. Porque a minha justificação, quando eu chegar lá no céu, e aí muitos dizem, né, quem que vai estar na porta? Eu acredito que vai ser Jesus, que vai estar lá na porta. Se tem uma porta, a gente não sabe como que é a situação lá, mas eu acredito que a própria palavra nos diz, eu sou a porta, Jesus é a porta, Ele estará na porta. Eu vou correndo abraçar Jesus. Eu vou correndo abraçar Jesus, porque eu tenho a certeza da minha salvação, queridos. Os irmãos têm a certeza da sua salvação? Amém? As pessoas que estão nos olhando aí pelas redes sociais, nos assistindo pelas redes sociais, você tem a certeza da sua salvação? E aí as pessoas podem estar falando, quando uma pessoa fala que é santa demais assim, que é tão certo diante de Deus, aí tem alguma coisa. Mas sabe onde está a certeza da minha salvação, irmãos? Não está em mim, está em Jesus. Porque eu tenho fé de que Ele cumpriu toda a lei por mim, e nele eu tenho a certeza da minha salvação. Constantemente, pode perguntar para as pessoas, vira para uma pessoa depois e pergunta, você tem a certeza da salvação na sua vida? Você tem a certeza? É isso aí, participa mesmo. Você tem a certeza da salvação na sua vida? Algumas pessoas não têm essa certeza, sabe por quê? Porque eles começam a pensar o quê? Eu tenho falhas, eu tenho erros, eu acho que eu não vou porque eu pequei ontem, eu pequei hoje também, eu tenho pecados, eu tenho falhas, eu acho que eu não vou. E sabe por que essas pessoas têm dúvida com relação à salvação delas?
Porque elas não entenderam que o mérito não é nosso, o mérito é de Jesus. A nossa salvação pertence única e exclusivamente a Jesus. E só a Ele, nenhum outro mais. Maomé não pode te salvar. Buda não pode te salvar. Você não pode se salvar. E aí muitos pensam, mas eu posso vir em outras vidas até alcançar. Não. Você pode passar aqui 5.000 vidas, você ainda vai ser um pecador, necessitado da glória de Jesus. É lógico que nós não acreditamos nisso. Aqui só existe uma vida, é só um curto espaço de tempo. Ou você vive essa vida para Jesus, ou você não vive ela para Jesus. Mas ainda que vivêssemos 5, 10 mil vidas aqui, em todas elas precisaríamos de Jesus. Nós não somos capazes de nos salvar pelos nossos próprios méritos. E é disso que Jesus Cristo nos libertou, da justificação pela lei. A lei veio para nos mostrar que somos incapazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos. Amém? O segundo ponto que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite é que Jesus nos libertou do poder do pecado. João capítulo 8, do versículo 32 a 36. João capítulo 8, do versículo 32 ao 36. Na verdade, vamos ler do 31 ao 36. João 8, do 31 ao 36, ele diz o seguinte, os irmãos acharam? Amém? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, Jesus nos liberta. 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Quando eu comecei a ler a Bíblia, que o Senhor tocou no meu coração para eu retornar para a casa dele, para eu retornar para a igreja, para eu buscar ele novamente, verdadeiramente, eu comecei a ler a Bíblia. Antes, eu confesso para os irmãos, antes de tudo isso acontecer na minha vida, antes de Jesus me tocar, eu até peguei uma vez uma Bíblia na faculdade, daquela dos Gideões, aquela azulzinha. Aí eu começava a ler o Novo Testamento, eu via a genealogia de Jesus. Me dava um sono, irmãos. Me dava um sono, eu dormia. E eu nunca tinha passado dos primeiros 7 capítulos ali de Mateus. Porque eu não tinha o Espírito de Deus e Jesus ainda não havia me libertado. Quando eu percebi a glória de Deus, a glória de Jesus, que o Espírito Santo tocou em meu coração, aí eu falei, vou começar a ler a Bíblia. Vou ficar aqui, na pegada, vou ler de dia, de noite, vou ler. Me deu aquela fome, aquela sede por conhecer Deus, por conhecer Jesus. Aí eu comecei a ler a Bíblia. E eu lembro, irmãos, quando eu li essa passagem, como o Espírito Santo tocou em meu coração. Quando ele diz aqui que se vocês são... aqui, versículo 34, vamos dar uma olhada. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Eu lembro até hoje, irmãos, quando eu li essa passagem, isso veio como uma bomba dentro do meu coração. Por quê? Eu era jovem. Eu tinha 22 anos, 23 anos, quando eu voltei para a igreja, para os caminhos do Senhor. Eu vivia uma vida no qual eu pensava que era livre. Eu pensava que eu era livre.
Porque quando a gente é jovem, a gente acha que a gente pode fazer de tudo. E o mundo, hoje em dia, tem pregado exatamente isso. Seja livre, faça o que você quiser com o seu corpo, suas regras, você fica à vontade, você faz o que você quiser da sua vida. Tudo é permitido de acordo com o mundo, tudo convém de acordo com o mundo. Mas quando eu olhei e falei, opa, peraí, eu acho que eu não sou livre não, hein? Eu tenho um peso nas minhas costas que não me permitem andar por este deserto. E é desse segundo peso que Cristo também nos libertou e continua nos libertando. Nós já não temos mais o peso do poder do pecado nas nossas vidas, queridos irmãos, porque Cristo nos libertou do poder da nossa velha natureza. Sabe por quê, queridos? O pecado existe. Apesar do mundo dizer que o pecado não existe, que não existem regras, o pecado existe. E o pecado destrói vidas, famílias, inúmeras coisas. Por exemplo, o pecado das drogas. Quantas famílias são destruídas por causa das drogas? O pecado da ganância. O pecado do sexo fora do casamento. Quantas vidas, famílias são destruídas por causa do pecado? Quantas sociedades são destruídas por causa do pecado? Hoje de manhã nós estávamos falando exatamente a respeito disso. Os Estados Unidos da América, uma grande nação, uma nação poderosíssima, riquíssima, está se destruindo por causa dos seus próprios desejos pecaminosos. Uma nação que sempre enviou muitos missionários ao redor do mundo, está se destruindo cada vez mais por causa do pecado. Jovens já não querem mais adorar a Deus. Já não querem mais levar os seus pensamentos a Deus por causa das drogas, da prostituição. Essa nação, os Estados Unidos, é a nação em que lá existe o quê? A cidade do pecado. O Brasil está sendo destruído por causa dos seus próprios desejos pecaminosos. E o pecado precisa ser falado e precisa ser combatido. Nas nossas igrejas também. Porque a própria igreja do Senhor está se destruindo por causa do pecado, irmãos. As nossas vidas estão sendo destruídas por causa do pecado. Quantas e quantas mães choram por causa de seus filhos que estão presos, escravizados pelas drogas? Será que o pecado não aprisiona? Uma pessoa que agora, neste momento, está lá na Cracolândia, tendo que vender o seu corpo por causa de um pedacinho de droga. O pecado aprisiona as pessoas. E Cristo veio para nos libertar. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Cristo veio para nos libertar dos nossos pecados. Eu creio em um Jesus que ainda transforma. Eu creio em um Jesus que ainda liberta. Eu creio em um Jesus que é vida eterna e nos dá uma nova vida com Ele. O pecado nos aprisiona, irmãos. Quantas e quantas vezes eu mesmo fui atrás do pecado e só encontrava tristeza, angústia, decepção, frustração. Mas em Cristo eu encontrei o oásis da minha alma, que é o que nós vamos falar na semana que vem. Por isso que eu gostaria de falar com os irmãos aqui e também com os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Existe algum pecado que tem te aprisionado?
Você não precisa falar, eu não preciso saber, mas Cristo sabe. Leve os seus pecados, as suas falhas diante de Jesus e fala: Senhor, eu não tenho forças para vencer, mas eu sei que o Senhor já venceu por mim. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Me ajuda nessa batalha. Cristo nos libertou. Seu filho, sua filha, seu neto, sua neta tem algum problema com drogas, com prostituição, seja lá com o que for, leva diante de Jesus. Que Jesus tem o poder para nos libertar do pecado. Leva diante de Jesus em oração. Busca o Senhor. Se livra aqui, desse peso, dessa carga. O problema é que muitas vezes, queridos irmãos, nós não queremos nos livrar das nossas cargas e continuamos caminhando, peregrinando nesse deserto com aquele peso ali. Jesus está falando: me dê o seu fardo, meu querido filho, me dê o seu peso, eu quero carregar por você, esse pecado eu quero lançar longe. Mas aí a gente fala: não, tá bom, Jesus, deixa que eu vou andando com ele, tá bom, não tem problema não, pode deixar, eu estou lidando aqui com ele, tá ótimo, tá bom. Aí isso gera o quê? Consequências de cansaço, tristeza, dor, angústia. E aí o que a gente fala? Ah, Senhor, está tão difícil a minha vida. Ô Pai, me ajuda. Ô Senhor, está tão complicado. E Jesus falando: eu quero te livrar do pecado, meu filho. Eu quero te livrar das suas angústias, meu filho. Me dá, entrega, confia em mim, que eu vou te fazer a vida mais leve. Mas nós muitas vezes não descansamos porque não queremos nos livrar dos nossos pecados. Não confiamos plenamente em Jesus, de que nele temos uma vida melhor. Jesus é bênção. Jesus é maravilha. E por que nós queremos continuar carregando o peso do pecado? Sabe qual foi a maior destruição que o pecado trouxe ao mundo, queridos irmãos? A morte. Se você continuar carregando esse peso, só vai vir morte para a sua vida. Morte espiritual, morte na vida com os irmãos na igreja, morte através de morte. Porque o pecado só traz morte. Leva a Jesus. Jesus já te libertou. Jesus liberta a humanidade dos seus pecados. Amém? E o terceiro e último ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos é que Cristo, Jesus, nos libertou do poder da morte, que foi o que eu falei aqui. O pecado traz morte, mas Cristo também nos libertou do poder da morte. Vamos para João. Aqui é João 5:24. João 5:24, que o Senhor Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Depois vamos dar uma olhada em João 11:25. João 11:25 diz aí: disse-lhes Jesus. Os irmãos estão folheando, então estão procurando aí ainda, sem problemas. 11:25. Vou esperar um pouquinho, tá? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus nos livrou do poder da morte, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que não poderemos passar pela morte? Não, não é isso que Jesus quis dizer. Mas ele nos livrou do poder da morte em que sentido? Ainda que morramos, viveremos. Aleluia, glórias a Jesus. Se cremos nele, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós podemos ver um pouquinho disso na Bíblia. Quando Jesus falou: Lázaro,
sai. Oh, glórias! Eu já posso ouvir os sons das trombetas ressoando e Jesus falando o meu nome. Se eu estiver na sepultura, Hudson, sai. Ou não, nós todos que estamos vivos vivemos com a esperança de sermos arrebatados. Se eu estiver vivo, Hudson, sobe. Se eu estiver na sepultura, Hudson, sai. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a morte é arrasadora, a morte é terrível. Ela é uma realidade em nossas vidas. Não é fácil nós passarmos por ela nos nossos familiares ou com as pessoas das quais nós amamos. Porque essas pessoas vão nos trazer saudade, essas pessoas vão deixar um vazio enorme em nossos corações. Mas nós cremos em Jesus, nós temos esperança da vida eterna nele. Jesus nos libertou do poder da morte. Como eu disse semana passada, nós cristãos não precisamos viver com medo da morte, porque Cristo já nos libertou do poder dela. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Você não tem mais poder nenhum, morte. Você foi destruída pelo Rei dos Reis. Então, queridos irmãos, como eu disse no comecinho da nossa pregação, e a ilustração que eu trouxe, nós cristãos vivemos no mesmo deserto que as pessoas que não são das pessoas do mundo, mas nós estamos livres dos nossos pesos. Nós estamos livres da escravidão que ficou lá para trás. É difícil? É difícil, mas nós temos a terra prometida. Por isso, queridos, eu gostaria de incentivar todos aqui essa noite e também os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Estamos passando e peregrinando por esse deserto, mas mantenha o foco. Vamos em frente, sem olhar para os lados, sem olhar de jeito nenhum para trás. Porque para trás só ficou o nosso passado de escravidão e à frente nós temos a nossa terra prometida, que é a vida eterna com Jesus. E aí fica muito mais fácil de nós enfrentarmos os desertos que nós temos aqui hoje. Foco na terra prometida. O patrão está brigando com você no trabalho? Foco na terra prometida. Ora pela vida do seu patrão e fala: chefe, vamos para a terra prometida, chefe. Deixa os relatórios aí que depois do relatório eu faço. Vamos para a terra prometida. Deixa as coisas do trabalho de lado, chefe. Vamos para a terra prometida, chefe. Você está querendo ganhar dinheiro, você está querendo fazer as coisas. Vamos para a terra prometida, chefe. Está difícil? Tá, irmãos. A doença está aí? Tá. Mas nós temos a terra prometida. Cristãos, infelizmente, vieram a falecer com essa doença? Vieram, mas eles já estão na glória. Eles já estão lá, felizes, alegres, esperando o grande dia de suas consciências se unirem novamente aos seus corpos glorificados e viverão eternamente com Cristo. Amém? Queridos, então são essas três coisas das quais Cristo nos libertou. Cristo nos libertou da justificação da lei, Cristo nos libertou do poder do pecado e Cristo nos libertou do poder da morte.